Saber e Viver, nós estamos na 8ª aula já. Maravilha, maravilha. E então nós vamos terminar hoje o assunto sobre Trindade e eu já pretendo entrar hoje já num novo assunto que é Cristologia. E a gente vai então pensar juntos aqui em alguns pontos. Eu espero que seja bem útil para você, tá? A Trindade tem sido motivo sempre de criação de heresias, né? A maneira como você interpreta Deus abre caminho para você criar um monte de heresias, né? Então, por exemplo, ao longo da história, muitos homens de Deus, eles olharam para a Trindade na tentativa de formular o que é isso. Porque é um conceito difícil. É que nós já temos mais de 2000 anos de história em que foi se fazendo teologia já junto com a história dos apóstolos. Mas demorou para a gente entrar num consenso, em termos de igreja universal, o que é a Trindade. E nesse caminho teve muitos desvios, né? Então eu vou falar um pouquinho disso, por exemplo. Olha só, Atanásio. Ele diz o seguinte, isso a data, né, no 253 da nossa era. Existe então uma Trindade santa e completa que confessamos como Deus em as pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele já fala, olha, tem 3 pessoas, o qual não contém nada estranho ou externo mesclado consigo mesmo, nem é composto de um que cria e o outro que foi criado. Tá? Então não existe nenhuma diferença entre as 3 pessoas da Trindade. São pessoas diferentes, mas não existe diferença. Pois todos são criadores, tá? Todos são criadores. Aí você fala, poxa, mas o Pai não gerou o Filho? Gerou, não criou. Ah, mas como gerou? Ele foi eternamente gerado. Não entendi. Seja bem-vindo. Nós estamos falando da Trindade. Então, mas quando é que Jesus nasceu? Bom, como homem a gente tem uma data. Agora, como Deus, ele nunca nasceu, ele sempre existiu. E melhor, ele sempre é. Então, todos são criadores, possuem uma só essência, em sua natureza indivisível, sendo sua atividade uma. Tem funções diferentes, mas tudo que eles fazem é harmonia. Bom dia. O Pai faz tudo através do Verbo e no Espírito. Logo, a unidade do Santo Triuno é preservada. Assim, um só Deus é pregado na igreja, o qual é sobre todos. Age por meio de todos, está em todos, sobre tudo como Pai, como princípio. Tá, então, vou continuar. Como princípio, como fonte, por meio de todos, através do Verbo Logos. Em todos no Espírito Santo. É uma trindade, não apenas no nome e na maneira de falar, mas em verdade e realidade. Então, é muito interessante isso, que Atanásio já, datando aí a 3º século, já vai fazer essas importantes colocações, é um teólogo daquela época. Mas ao longo da história, foi surgindo outros pensadores. Vamos ver alguns aqui. Por exemplo, Martim Lutero, aqui já no século XVI, ele vai dizer assim sobre a Trindade. Nossas leis matemáticas, físicas e lógicas não se aplicam a Deus. Vem de Deus. Deus a sustenta. Mas se você querer vir a Deus com as lógicas humanas, você não vai entender Deus. Por quê? Já começa no conceito da Trindade. Lembra que a gente falou que não existe nada nesse universo que a gente pode equiparar ao que é Deus? Não existe nesse universo algo que é 3 distintos, mas ao mesmo tempo essência. Ao mesmo tempo. A gente falou da água, por exemplo. Então, só para reforçar aqui. Por que a água nos seus 3 estados não consegue representar Deus? Né? É algo assim que sustenta a vida. É até legal a gente comparar a água com Deus, né? Embora dadas as devidas proporções, vamos colocar assim. Mas a água, uma mesma partícula de água, ela não consegue ser líquida, gasosa e sólida ao mesmo tempo. Ou ela é um, é outro. Deus não. Ele é os 3 ao mesmo tempo. No entanto, uma só essência. O que seria uma só essência, né? Não é que eu pego Deus 100% e divido em 3. Então Jesus é 33%,333 e o Espírito... Não.
os três são 100%. E um não precisa necessariamente do outro para ser 100%. Mas eles não existem sem o outro, porque eles são uma harmonia. Então, assim, nós conseguimos trazer muitas implicações, mas na hora de tentar fazer sentido, a matemática, a conta não fecha. Tá? Martim Lutero tinha razão. A frase dele é de uma perfeição e ele pensou muito além do tempo dele, essa frase dele, né? Porque realmente ele pensou em física quântica naquela época lá. Hoje a gente só tem um pouco de ideia do que ele falou, porque hoje a gente tem uma pequena ideia de física quântica. Mas na época dele, com aquela física e matemática newtoniana que a gente tinha, impossível a gente pensar o que ele pensou. Naquela época, impossível. Hoje é fácil. Hoje é fácil porque a gente tem uma ideia mais aberta do que é matemática e física. Mas para a época dele, ele deu um salto aí nessa frase dele. Isso. Já vai servindo de ensaios para gerações posteriores, né? Martim Lutero foi um dos grandes homens da Reforma, então, e ele nos ajudou muito em muitas outras áreas também, graças a Deus pela vida dele, né? Nós temos o Schaeffer, que é um grande teólogo que escreveu vários livros teológicos, inclusive na prateleira de casa tem uma coleção de livros dele, né? É quase que uma enciclopédia teológica. Ele vai dizer assim, provavelmente nenhuma doutrina da palavra de Deus é de mais longo alcance em suas implicações do que a doutrina da Trindade. Gente, se você parar para pensar, tudo começa aí. Se você tentar entender, por exemplo, quem é o ser humano, por que ele existe, e como ele se relaciona, o que é família, o que é igreja, o que é uma sociedade, o que é uma comunidade, tudo está pautado, está sobre a base Deus. Porque Deus, ele não é uma pessoa só, ele não é solitário. Ele não faz a vida funcionar para ele como uma pessoa só. Ele é uma comunidade. Nisso a gente já está construindo uma teologia em cima disso. Que nós não conseguimos existir sozinhos. E que a nossa vida não faz sentido sozinho. E que o bem do outro é também um bem a mim, porque ele é da minha mesma essência. Você foi criado à imagem e semelhança igual a mim. O seu bem é o meu bem. Então, assim, só de falar que Deus é uma trindade, nós já estamos construindo uma série de sermões e uma série de aplicações. Então, continuando, aqueles que deixam de perceber isto e desprezam a sua importância, geralmente abraçam alguma heresia quanto às duas outras pessoas, a segunda e a terceira. Então, na verdade, tem na história gente que vem dizendo que Deus é uma pessoa e uma essência. O que para nós faz mais sentido, em termos de lógica, mas não combina com os registros bíblicos. Por exemplo, Joseph Smith, ele que foi o inaugurador dos Mormons, não é? Joseph Smith. E aí está datando 1805, ele diz o seguinte: os Mormons não acreditam na Trindade. Tá? Inclusive uma vez, aliás, diversas vezes vieram um rapazinho batendo na minha porta, né? Porque eles dedicam, acho que um ano depois do high school, para fazer evangelismo, certo? E eu não falei quem eu era e recebi eles bem. Comecei a fazer um monte de perguntas, trouxeram o líder deles, porque eles não estavam conseguindo responder. E um conceito que nunca foi ensinado para eles, Trindade. Ele falou, não faz sentido o que você está falando. Eu falei assim, exatamente. Não é para fazer sentido, mas está na Bíblia. E veja só o que o Joseph Smith vai dizer. Eu quero declarar, como sempre tenho declarado em todas as congregações, quando tenho pregado sobre o assunto da divindade, que há uma pluralidade de deuses. Isso tem sido pregado pelos aniãos por 15 anos. Muitos homens dizem que há um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Eu digo que este é um Deus bastante estranho. Então, está combatendo quem diz que Deus é um, no entanto, em 3 pessoas. Eu falei, isso é muito estranho. Eu falei, para mim também. Não faz sentido. Mas exatamente porque estamos falando de Deus,
é que não faz sentido, ele é muito maior do que nós. Então eu digo que este é um Deus bastante estranho, 3 em 1 e 1 em 3. Todos estão condensados em um Deus, de acordo com as seitas, estão chamando de todas as outras denominações seitas, né? Seria um Deus maior do que o mundo, um Deus grande, incrível, um gigante ou um monstro, tá? Então ele está dizendo assim, olha, por ser estranho a mim, ele se parece mais um Deus alienígena, monstro, defeituoso. E Joseph Smith vai dizer, não é esse Deus que nós adoramos. O nosso Deus, ele é só um em pessoa e essência. Quem mais vai dizer que Deus é só um? Outros que batem na sua porta também, de vez em quando, que são os testemunhos de Jeová, certo? Os testemunhos de Jeová vai dizer que Deus é só um. E eles vão usar, obviamente, muitas passagens do Antigo Testamento que reforçam justamente essa ideia, que Deus é um. Por exemplo, Deus vai dizer, há um só Deus na terra e nos céus. A nenhum outro Deus adorará, senão ao único Deus verdadeiro. Então, mas o único Deus verdadeiro em essência ou em pessoa? Não, eles não fazem essa distinção. Nós fazemos. A essência de Deus só existe uma, não existe 3 deuses. Existe um Deus. Em 3 pessoas. Então, os testemunhos de Jeová vão dizer, a simples verdade é que a doutrina da Trindade, é mais uma das tentativas de Satanás, olha só, para impedir as pessoas tementes a Deus de aprenderem a verdade de Jeová e seu Filho Cristo Jesus. Não existe Trindade. Tá? Então, eles vão falar assim, que Cristo Jesus é Filho de Deus como um grande profeta. Assim como todos os outros filhos de Deus nesse mundo. Mas não é o único Filho de Deus no sentido de ter a divindade de Deus. Ele é o maior irmão entre todos. Mas ele é irmão, não é divino. Então, eles vão ter dificuldade, obviamente, em lidar com muitas passagens do Novo Testamento que vai dizer que Jesus é a exata expressão de Deus, certo? Que vai dizer que eu e Pai somos um. Por exemplo, a oração de Jesus em João 17. E muitas outras que vai apontar a plenitude da divindade de Cristo. Isso a gente até, inclusive, vai falar daqui a pouco. Fica bem claro, pastor, a limitação da mente desse tipo de gente em comparação com a mente lá de Lutero, que ele falou na frase dele. Olha o tanto que está à frente o pensamento de Lutero com esse pessoal. Então, como é que esse tipo de seita quer explicar o divino num tipo de mente desse? Exato. E geralmente, muitas das nossas heresias se dá na nossa tentativa, muitas vezes honesta inclusive, de que Deus e a nossa postura em relação a Deus faça sentido, né? Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Os xiitas, que é o grupo mais radical do mundo islâmico, dos muçulmanos, muitos deles, porque tem vários segmentos também, né, dentro do mundo muçulmano, mundo islâmico. Mas muitos deles, e principalmente aqueles que acreditam que o suicídio para o seu Deus, levando muitos outros embora que não têm a mesma fé, que é o grupo mais radical, eles vão afirmar o seguinte, que quando você dá a sua vida para lá, desta maneira, o céu te aguarda 40 virgens te esperando. E são virgens eternas. Você tem a relação sexual e instantaneamente ela se torna virgem novamente. Então assim, aí você fala, de onde eles tiraram essa ideia? Ora, tiraram de uma ideia humana, com todas as suas seus impulsos, as suas cobiças, e transportaram o conceito céu para aquilo que talvez é de máxima experiência humana, na mente deles, obviamente, certo? Então, o que é de mais intenso em termos de prazer nesse mundo? Alguns poderiam dizer, ora, talvez a relação sexual. O nosso mundo sempre está dizendo isso, na verdade. Tá, então o que seria uma relação sexual maximizada? Transfere isso para a ideia céu. Você está entendendo? Então, assim, a gente está tentando fazer sentido algo com os olhos humanos, pecadores, inclusive, e o ser humano faz isso o tempo todo. Então, você pensa assim, qual é a vida plena que Deus me oferece?
E aí, então você está numa cultura onde ensina assim para você, olha, que tipo de carro você anda, que tipo de roupa, onde você mora, que tipo de férias, que tipo de diploma, que tipo de fama você tem. Horas, se não houver uma conversão no meu coração de valores, eu vou transportar para Deus o seguinte pensamento: ora, a vida plena que Deus me oferece é a prosperidade. Seja bem-vindo, nós criamos isso. Se chama teologia da prosperidade. Tá bom? Até o próprio cristão ele tem uma ideia também distorcida. Aquela ideia que o cristão tem de mansão celestial. Então, muitos de nós acham que realmente é uma mansão do jeito aqui da terra, com piscina, com suíte. Isso. Eu espero isso. Então. Mas eu fiquei aqui viajando na frase de Lutero. É isso mesmo. Se você entrar na lógica, você não vai conseguir nunca traduzir. Então você só vai conseguir traduzir fora da lógica. A própria palavra fala que o que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram. Então é indescritível o céu. Por mais que a gente tenta descrever, não vai conseguir descrever. Por isso que a gente fica com essas comparações, mas é apenas comparações humanas, não tem como verdade. Rapidamente, eu acho que essa questão das pessoas questionar a Trindade, que uns creem uma coisa, não creem outra, eu acho que isso é consequência do próprio povo que Deus o criou. Diante você vê uma grande discordância dentro do próprio Israel. Né? O povo que ali deveria ser o grande motivo de levar a mensagem, são os primeiros a não acreditar na Trindade. Então, devido a essa falta de fé e de consciência, porque ali o Senhor andou, fez milagre, fez tudo ali para aquele povo, eles tinham a responsabilidade de transportar essa ideia para o dia de hoje. Mas se o nosso povo lá, com Abraão, você vê a história todinha, você vê quantas falhas adoravam outros deuses, mas não adoravam o próprio Deus. E o que acontece hoje? Por isso que hoje acredito, essas coisas vêm crescendo cada dia mais nessa ideia de que a Trindade, ou que Jesus, ele mesmo não tem Jesus como a Trindade, ele tem como um profeta, como um Messias. Então, eu acredito também essa questão aí do que Deus escolheu, do que Deus colocou sobre aquele povo lá, eles pecaram naquele momento ali de expressar a Trindade, porque ali estava a Trindade com eles, né? Sim. Ali estava a Trindade com eles. Sim. Sim, o judaísmo ele negou a Trindade, né? A olhar para Jesus como um grande charlatão. E beleza, gente. Então, olha só. Eu não vou ler essas passagens, mas fica evidente também na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa. O problema para nós, assim, a gente associa Espírito como se fosse uma energia, um vento, um poder, mas, biblicamente falando, ele é uma pessoa. Tá? Nós podemos usar de analogias para tentar definir o Espírito Santo, não tem problema. Mas ele é uma pessoa. Quando você estiver de frente para o Espírito Santo, vamos imaginar assim, você não vai estar de frente a uma fumaça. Você vai estar de frente a uma pessoa. O que significa isso? Nós já falamos. Não é que ele tem o formato de um ser humano. Estou falando que ele é uma pessoa, não um ser humano. Se quiser, ele pode assumir a forma de um ser humano, como Jesus. O que eu estou dizendo é que ele tem vontades, ele tem uma consciência, ele sabe quem é o seu pai e quem é o filho do seu pai. Ele sabe fazer essas distinções. Ele tem desejos, ele tem sentimentos. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, por exemplo, diz as Escrituras. Ele tem uma missão, ele tem um papel, ele tem uma função. Então, ele é uma pessoa, tá? É que quando a gente fala Espírito, dá a impressão assim, que vai estar Deus Pai, Deus Filho, e o Espírito assim vai estar pairando no ar. Não, ele também estará lá, como uma terceira pessoa. Então, algumas implicações para a gente fechar esse assunto de Trindade, tá bom? Veja só, Deus como ser tripessoal, ele é eterno. Nós falamos sobre isso e é um conceito que nós não entendemos, está para além da nossa lógica. Vamos retrocedendo com o tempo. Tá? Antes de Deus ter criado o mundo, o que existia? Existia as águas, a face do abismo, e pairava o Espírito Santo sobre a face das águas. É isso que diz lá Gênesis 1. Tá, mas e antes disso? Antes de houver águas? Porque já existia algo
Mas o que é esse algo? A Bíblia não traz isso para nós. Tá, então, vamos retroceder mais o pensamento, então. De onde veio Deus? De onde ele surgiu? Há quanto tempo? Percebe? Eu estou tentando falar de alguém que... Eu estou tentando falar de alguém que não está preso ao tempo e nem ao espaço. O problema é que eu estou preso dentro de um tempo e um espaço. Esse é o problema. Nós estamos presos dentro do tempo e espaço. Porque Deus nos fez assim. Tá? Se você quiser sair do tempo e do espaço, neste corpo, é impossível. A menos que Deus te arrebatar e fizer um milagre. Mas, então, Deus é um ser eterno. Deus, como ser tripessoal, é a base de nossa humanidade e comunidade. Eu já disse isso. Por que você é digno como uma pessoa, independentemente do que você acredita, do seu estilo de vida, a cor da sua pele, a sua cultura, a sua formação acadêmica, o seu status social, não interessa nada disso. É ser humano? Então é digno. Por quê? Porque é feita a imagem e semelhança de Deus. E pronto, morreu. Morreu. Eu acho uma bobeira a gente ficar discutindo essa questão das diferenças em todos os sentidos possíveis hoje em dia. Eu acho que deveria ser um assunto resolvido entre nós. É ser humano? Então seja bem-vindo. Pronto. O pastor Cláudio fala assim, não procure entender Deus, senão você vai fundir a cuca. Vai fundir a cuca? Tá certo. Deus, como ser tripessoal, é a base do amor e da capacidade de amar. Veja que interessante. A criação é Deus se repartindo ao mundo. Deus, ele tem tanto amor que ele fala assim, olha, o nosso amor não pode ficar para nós mesmos. Nós temos que repartir esse amor. Pensa sobre isso, tá? Isso a gente está usando a imaginação, né? Mas é como se tivesse a Trindade lá e falasse assim, olha, a nossa harmonia é perfeita, mas o nosso amor é tão grande que ele tem que vazar para fora. Vamos criar seres que conseguem entender essa linguagem do amor para que nós repartamos amor. O amor é isso. Ele não se contém. Ele se transborda. É impossível você amar alguém e você não repartir com essa pessoa os seus afetos de alguma maneira. É impossível. Mesmo que ela esteja longe de você, pelo menos em desejos, em orações, em sonhos para aquela pessoa. Você quer o bem dela. Então, Deus é assim. É por isso que ele criou. E ele fala assim, olha, nós vamos então repartir o nosso amor ao mundo, e o mundo, principalmente o ser humano, vai ser uma expressão do nosso amor um pelos outros. Esse é o ideal de Deus. Tá? Deus, como ser tripessoal, é a base da hierarquia e ordem do universo na sociedade. Deus não tem distinção de valores. Deus Pai não é mais valoroso que Deus Filho. E Deus Filho não é mais valoroso que Deus Espírito. Ora, mesmo modo entre nós. E nós muitas vezes brigamos por coisas que já está resolvida no céu. O problema não é lá, o problema é aqui. Que nós dizemos assim, o que significa a mulher submeter ao marido? Nós não estamos falando em questão de valores. Nós estamos falando em questão de função. Diferenças de função. O Deus Pai tem uma função, Deus Filho tem uma função e Deus Espírito tem outra. Assim também nós temos funções diferentes, mas nunca, e aqui é o peso da nossa cultura, nós podemos determinar o valor de uma pessoa baseado na sua função. Quem é mais importante? Quem limpa o vaso sanitário da igreja ou quem sobe no púlpito para pregar? Você vai dar a resposta certa. Mas e o nosso tratamento? E a nossa consciência? E os valores que damos às pessoas têm pesos e medidas diferentes? Então aí já fica muito pessoal isso para nós. Nós, infelizmente, somos ensinados, mesmo que indiretamente, a dar lugar de honra àqueles que têm prestígio e não por causa do valor que tem. Um mendigo fedido, eu espero que ele não senta aqui à frente
e me interrompa muito, porque ele fede, ele não sei, vai atrapalhar a gravação. Mas se é um cara de renome no mundo teológico, de repente eu deixo ele aqui à frente. Claro, eu sei que esse exemplo talvez tenha os seus erros, mas nós naturalmente fazemos isso. Isso não combina com a Trindade. Não combina. A Trindade ela abre espaço à roda para dizer assim, você é bem-vindo aqui no meio. Assim como Cristo aceita, por causa da sua obra, o pecador, nós também precisamos aprender a fazer isso. Porque antes de mais nada, nós também somos. Tá? Vamos lá. Deus trino é justo. Ele não compromete a si mesmo. Nós falamos sobre isso. Você não vai poder pedir algo para Deus que contraria o seu caráter. Certo? Vou ser mais prático então. Tem pessoas que ficam orando para Deus revelar a sua vontade. Ele vai falar assim, eu já revelei. Eu não preciso responder isso para você. Eu já respondi. Não. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar esse exemplo porque é bem prático para nós, bem palpável no nosso contexto. A irmã que tinha um testemunho de fé e o batismo em Cristo Jesus, chega para mim e fala assim, uma irmã já de idade. Pastor, sou sozinha. Encontrei um camarada legal. Quero me casar com ele. Vou me noivar esse final de semana. Pastor, abençoa o meu noivado? Eu já conhecia o pretendente dela. O pretendente dela, além de ela não conhecer muito ele, que já é uma questão assim, a irmã realmente tem certeza, né, que quer fazer um pacto de vida com esse homem? O homem promete fundos imundos, o amor a uma mulher carente. É óbvio que o emocional dela vai atender a isso. E ela tem, assim, faz todo sentido. Mas além disso, esse homem não tinha nenhum temor a Deus. E ele não era cristão. Eu falei, não combina. Eu falei assim, não, eu tenho orado a Deus, ela disse, eu tenho orado a Deus, e Deus tem me dado paz no coração. A sua paz é os seus sentimentos de estar junto com Ele. Deus não precisa responder essa oração. Eu falei para ela não gostou, mas eu disse. Deus já respondeu. Luz e trevas não combinam para um pacto assim. Eu trouxe a passagem para ela de Coríntios. E o que aconteceu? Ela se noivou, mas chamou um outro pastor para abençoar o casamento. Entendeu? Eu torço que dê certo o casamento. Mas muito provavelmente, conforme as próprias estatísticas, casamentos assim sofrem demais. Sofrem muito. E muitos deles terminam na separação, inclusive. Então, Deus, ele não se contraria. Não é você fazendo o ritual, dando uma oferta, demonstrando fé, vir na vigília e orar, pedir para os irmãos, falar para o pastor impor as mãos, que a coisa vai acontecer. Deus olha para tudo isso e fala assim, você não está entendendo que eu sou justo e que eu zelo pelo meu nome. Se eu for zelar para alguma coisa fora de mim, vai ser menos do que eu. Então eu vou deixar de ser Deus ao zelar por isso. Tá? Mas Deus é muito amoroso. Graças a Deus por isso. Porque Deus lança misericórdia, inclusive para quem casa errado. Lança muita misericórdia e amor. E oportunidades de recomeço, de restauração. Mas o homem sofre por culpa de quem, hein? Que essa mulher não venha dizer, Deus, olha o marido que o Senhor me deu. Não, é o marido que tu escolheu. Você escolheu. Foi o que deu, não. Mas o meu amor está aí até mesmo no erro que você fez. Aliás, se não for assim, né, ninguém sobrevive. Mas quanta besteira a gente não faz na vida porque a gente não busca conhecer de fato o que é a vontade de Deus. Falta conhecimento e às vezes existe a negligência ao conhecimento. A pessoa ela não quer conhecer. E às vezes é isso que acontece também. Às vezes as pessoas não vêm perguntar conselho para pastor porque já sabe a resposta e não quer. Ela quer alguém que concorda com ela. E aí, então vai no YouTube, o que você acha? Você vai achar gente que concorda com você. E que até fala em nome de Jesus no final. E beleza, vamos lá. Para encerrar aqui mais 2 pontos. Deus, como ser tripessoal, pode ser ao mesmo tempo justo e justificador, juiz e réu, vicário. Isso é impressionante.
Alguém gostaria de ler Romanos 3, 26? Né? Deus, ele é justo. Ele é o juiz. Mas ele, na Trindade, já estava eternamente resolvido de que antes de criar o mundo, Deus ele teria que vir não só como o Criador, mas como o mediador da criação e e entrar dentro da sua própria criação como um ser humano, para que ele também fosse o justificador. Deus é tudo, gente. Deus é aquele que condena e fala assim, está condenado. E aí você fala assim, mas então quem está sentado na cadeira do réu? Aí levanta, é Deus também, na pessoa de Jesus. Cara, isso é tremendo. Que outro Deus, entre aspas, faria isso? Para o bem da humanidade, se colocaria no lugar e faria réu em prol da humanidade. Então, Deus, ele só criou a humanidade porque ele já sabia que ele não apenas seria justo juiz, mas ele seria o justificador e réu vicário. Réu vicário é que assume o lugar de. A ideia do expiatório, né? O sacrifício expiatório de Cristo, que ele assumiu o nosso lugar. É um réu que fala assim, eu pago, eu banco a conta, eu vou no lugar, eu me faço como? Romanos, alguém gostaria de ler? 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso, justo e justificador. Graças a Deus que Deus é justo. Porque se ele negasse a sua justiça, não haveria qualquer outra referência de justiça no mundo, certo? Tira Deus da história, que referência de justiça a gente tem nesse universo? A gente pode ter resquícios daquilo que é bom, mas uma sociedade, ela consegue fazer justiça plena? Agora, deixe Deus justo, mas tire ele como justificador. O que sobra? Sobra um bando de gente condenada. Porque nós não conseguimos gerar justiça plena. Então Deus, ele não abandona a sua justiça plena, mas ao mesmo tempo ele também não nos abandona na condenação. Ele vem se fazer justiça em nosso lugar. Isso é o conceito de todo Romanos. Romanos trabalha com isso, a justiça de Deus. Ele exige, ele cobra, ele não tolera. Os 3 primeiros capítulos de Romanos é assim. Em Adão nós carregamos a culpa, ele continua. Ninguém é justificável. Ninguém escapa. Você está dentro. E você, judeu, que se acha alguma coisa, não se esqueça, você rejeitaram o Messias. Ele deixa bem claro. Um livro assim, quase que intragável para os judeus. É Romanos. É muito difícil. Mas ele fala assim, ele dá uma guinada em Romanos 3, 23. Mas Deus prova o seu amor, mostrando o seu amor, se fazendo justiça em lugar do homem. Isso é Romanos 3, 23, tá? E por último, Deus, como ser tripessoal, é soberano. E eu gosto muito desses 2 termos, intermediada e repartida. Porque lá no seminário eu aprendi muito que a soberania de Deus é absoluta, que não cai nenhum fio da nossa cabeça sem que ele já soubesse. No meu caso, Deus já sabia, inclusive, a conta de Deus foi muito grande no meu, mas ele já sabia, entendeu? Exato. Ele sabia e fala, nossa, do Fabião foi bastante mesmo. Mas o interessante é que Deus, ele, em todo o mistério que ele representa, ele falou assim, olha, eu vou dar chance do homem construir uma história junto comigo. E não é que eu vou perder o poder e que o homem vai assumir o lugar agora e eu vou colocar a mão na cabeça, nossa, que besteira que eu fiz. Eu vou caminhar com o homem. E a quem tiver o interesse, eu vou permitir que essa pessoa ande comigo por esse mundo. E esses aqui vão viver de verdade. O que é isso? Para mim, é uma soberania que foi intermediada e que foi repartida. É a soberania de Deus chegar a Abraão e falar assim, Abraão,
Cara, eu poderia muito bem ficar aqui no céu e cuidar da humanidade assim atacado, certo? E ser um Deus assim meio que impessoal. Mas eu escolho falar a corações e trazer aliança a indivíduos com nome e história, dizendo, olha, a sua descendência será como os grãos de areia dessa praia. Eu quero ter uma história com indivíduos. Eu quero emprestar aquilo que nós temos. Desde o ato da criação, no início é assim. Deus, ele compartilha quem ele é. Fala assim, Adão e Eva, eu poderia fazer vocês assim os seres mais mimados do mundo. De dar tudo para vocês, mandar os anjos assim, fazer massagem no seu pé todo dia. Certo, Silvio? Ficaria legal, né? Mas ele fala assim, mas não vai ser desse jeito. Você vai cuidar e cultivar a terra. E você vai ver a prosperidade nesse trabalho. E você vai me glorificar dessa maneira. O que é isso? Deus emprestando a sua soberania. Ele não perdeu. Ele não está correndo atrás, ele não está disputando com o homem. Ele empresta. Então, nisso daí, a gente já meio que tem dificuldade de assumir todas as implicações do determinismo, né? Existe hoje na teologia uma palavra assim de determinismo, que Deus já determinou exatamente como tudo vai acontecer. Óbvio, na sua presciência, ele já sabe tudo que vai acontecer. Ele sabe todas as coisas. Mas isso não quer dizer que, já que Deus determinou, tanto faz quanto fez o que eu faço. Ele chama para você fazer junto. Tá vendo como que limita eu pegar mais de novo? O determinismo faz coerência com algumas passagens bíblicas, mas rotula tudo. E tira de mim algo belo que Deus me deu, que é a liberdade. E Deus ele ama aqueles que vêm espontaneamente a Ele. E Ele quer que seja assim. Que o ato de adoração seja um ato absolutamente voluntário. E é por isso que desde o começo Ele decidiu colocar ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, mostrando ao ser humano assim, olha, se você não quiser, você pode. Né? Então, mas Deus, não seria mais fácil na história se você não colocasse aquela árvore? São perguntas que eu não tenho resposta. Para mim, seria mais fácil para Deus. Mas Deus, pense assim, Deus, ele sempre quis se revelar na totalidade do ser que Ele é para nós. Certo? E existem muitas coisas que nós conhecemos de Deus justamente devido à presença da transgressão no mundo. Tá? Não estou dizendo que essa foi a causa, mas eu estou dizendo que isso faz sentido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, já que você mencionou, pense que você mora num reinado onde todo mundo faz tudo certinho, cumpre a lei e adora o seu rei. E o rei, ele age com justiça. E a justiça, obviamente, nesse caso, vai implicar em bonança para todo mundo. Porque todo mundo faz certo. Então todo mundo colhe as consequências de um rei justo. Legal. Então, quando as pessoas é perguntado, olha, o que você acha do seu rei? Elas diriam, nosso rei é justo. Ele é muito bom. E nós somos súditos leais a ele. Beleza. O rei seria glorificado, certo? Amém. Mas se no meio desse povo surgissem muitos, se não a maioria, ou se não todos, que é o nosso caso, que rebelasse contra esse rei, que é justo, o mesmo rei nós estamos falando. E aí então as pessoas falam, não, nós nunca vimos uma situação assim. Porque o nosso rei, ele sempre foi justo, mas diante de pessoas leais. E pessoas infiéis. E pessoas rebeldes. E pessoas pecadoras. Pessoas iníquas. No mundo de paganismo. Como é que é o nosso rei, então? Agora vamos ver, hein? Ih, cara. E aí a gente começa a premeditar o que esse rei faria no mundo assim. É fogo do céu? Como é que é? Percebe que a iniquidade trouxe oportunidade para Deus se manifestar como? Do jeito que Ele manifestou na Bíblia. Com graça, com amor. Nunca abandonando sua justiça, mas se fazendo justo em lugar do homem. Então, a iniquidade, por mais terrível que seja, e que nunca jamais serviu de justificativa para ninguém, e que Deus nunca concordou com, ainda assim serve de plataforma para Deus se revelar de maneiras que outrora jamais se revelaria.
Um amor que perdoa. Por exemplo, a história do filho pródigo. Nós não conheceríamos tanto a dimensão do amor do pai se o filho não tivesse abandonado. Nós conhecíamos, o pai gosta do filho porque é um filho bonitinho. Nunca saiu de casa, faz tudo que o papai mandou. Certo? Esse, inclusive, era o argumento de Satanás contra Jó. Ele é fiel para você porque você dá tudo para ele. Tira dele, você vai ver. Daí Deus falou, então tira. Só não tira a vida. E aí a gente começa, então, a entender uma dimensão do amor de Deus para a gente pecadora. Percebe? Então, para Deus, o mal não é uma ocasião para o mal. É para ele revelar mais bondade ainda. Como Salomão, né, com aquelas duas mulheres, foi revelado que Deus, todo mundo acreditou depois daquele momento que Deus estava com Salomão. É isso. E não me entenda aqui que eu estou defendendo a ideia assim, que não importa se fazer bem ou mal, no final vai dar bom e Deus vai fazer o bem. Você ainda vai sofrer as consequências do seu mal. E você ainda é responsável pelo seu mal. Mas, ainda assim, com o seu mal, Deus revela a sua bondade. Enquanto nós somos infiéis, Ele é fiel. Tá? Então, não entenda essa palavra. Eu já sei que alguns podem, o pastor está falando, então, que não importa o que a gente faça. Não. Legal. Beleza, a gente tem 5 minutinhos. Eu acho que eu só vou introduzir esse assunto, então, para a aula que vem, tá bom? E a gente vai encerrar, não vou passar de 10h30. Vamos lá, então. A cristologia, gente, é um assunto que me causa muita alegria, porque Jesus Cristo, para mim, é a tradução Deus. Né? A tecla SAP, né? Antigamente a gente tinha isso. E nós temos um Deus do Antigo Testamento que tinha encontros pontuais com pessoas, com Moisés no monte e tal, e que escolheu uma nação para se manifestar. Isso aí é muito grande. Eu não sou Moisés, eu não sou Abraão, eu não sou Noé, eu não sou Davi, e eu não sou judeu. E como é que eu fico nessa história? Né? E, bom, como é que você fica na história? Jesus veio nesse mundo. E ele veio já pensando nos gentios. Ele veio para os judeus, é certo. Como uma promessa para os judeus. Um rei para os judeus. Mas ele já veio pensando que os judeus rejeitariam, ele estenderia o seu reinado para todos os povos. E Jesus é esse, que ele vai em Samaria, gente que os judeus odiavam, gente repudiada, gente leprosa, cego de nascença, todo mundo taxado como pecador, pais pecadores, gente assim que você não quer ter na sua casa. Mas Jesus falou, não, posso almoçar na sua casa? Então, e Jesus, ele não veio em forma de um rolo escrito, ele não veio com uma ideia, ele não veio com uma roupagem religiosa, ele veio como um ser humano simples, carpinteiro. Jesus tinha bom humor, conversava, ele trocava figurinha. Jesus gostava de comer um peixinho bem feito. Eu queria comer o peixe de Jesus, né, para ver como é que ele fazia. Jesus era esse, que gostava de dormir na popa do barco, gostava de caminhar nos montes. Então, assim, Jesus é muito eu, assim, tipo, Deus, Pai, é muito Monte Sinai, intocável, e Moisés, diante do resplandecer de Deus, voltou e o seu rosto estava reluzente, ninguém conseguia olhar para ele, tão reluzente que estava o rosto de Moisés. Deus, Pai, me traz uma ideia de muito inacessível. Jesus não. Jesus é aquele que lava os meus pés. Mas Jesus, meu pé está sujo. Deixa eu lavar, eu quero. Isso é você permitir eu ter parte contigo. Deixa eu lavar. Jesus, ele nasceu também. Precisou ser amamentado. Jesus, ele sofreu como eu. Ele sabe o que é tentação. Como uma pessoa. Não é que Deus não sabe o que é tentação. Deus Pai sabe, é óbvio. Mas Deus Pai nunca experimentou a tentação como ser humano. A menos do que a gente tem conhecimento. Mas Deus Filho, sim. Então, eu tenho uma linguagem muito mais próxima com Deus Filho. E isso não é contradizer nada, porque a essência é a mesma. Só que o jeito de comunicar do Filho é mais pessoal. Então, meus queridos, quando a gente fala de cristologia,
a gente está assim trazendo o anthropos, que seria outra doutrina da antropologia, né, o homem, para junto de Cristo e dizendo, agora sim a gente vai começar a experimentar, entender, compreender e caminhar junto com Deus. Agora sim. Isso é cristologia. Amém? Deus abençoe.